Olá, hoje nós vamos falar sobre a sede verdadeira. E a água de Jesus é aquela que mata a sede verdadeira, né? Está em Mateus capítulo 10, versículo 42, e Jesus que fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Muito bem. Aí eu comecei hoje este assunto, a gente refletir esse assunto, através do livro do Dr. Masaru Emoto, chamado As Mensagens da Água. Muito bem. Ele conta lá, faz um resumo, dizendo que o ser humano aparece na Terra pela primeira vez pela união de um ovo e de um espermatozoide, né? Eles se encontram e ali nós temos um ovo fertilizado. Esse primeiro ovo, 95% dele é água. Ele vai contando pra gente isso, né? Ele diz, é quase todo água. Aí ele fala que a água no corpo de um ser humano maduro é 70%. Fala também que o nosso planeta Terra, né, 70% da superfície da Terra é coberta por água. E vários tipos de água, entre gelo, água do rio, de pântanos subterrâneas, de lagos, mas a maior parte da água é realmente o mar. Mas tem a água das nuvens, né, névoas e etc. E aí ele fala, o doutor Masaru Emoto, ele fotografou água vinda de diversas cidades. E essa água também influenciada por pensamentos, música, sentimentos. Então, sentimentos de alegria, músicas de alegria, pessoas gritando, berrando, xingando, com ódio, com raiva, músicas de rock, né, baixo, pan, e assim vai. Ele colocou vários copos, as pessoas pensavam, sentiam, falavam e depois ele congelava essa água. E aí depois ele ia num aparelho de ressonância magnética e olhava esses cristais da água e bateu foto desses cristais, que é, né, esse livro todo mostrando, né, para nós uma coisa muito importante. Ele chama de ADO, H-A-D-O, energia sutil relacionada com a consciência. Ele mostra nessa obra que os nossos pensamentos e as nossas emoções alteram a estrutura molecular da água, né? E isso nos faz compreender como nós estamos conectados. Pensou? Eu fiquei assim, imagina um bebê na barriga da gente, num saco com aquele líquido amniótico, e uma mãe com ódio, com raiva, ou triste, chorando. Mais, uma pessoa que você brigou e ela tá lá fazendo a sua comida, o seu suco, o seu chá, o seu café. Pois é, a água, ela tem a capacidade de captar, né, os sentimentos, os pensamentos, né, de uma pessoa. Ela é alterada, sua estrutura molecular é alterada com tudo isso. É isso que ele demonstrou. Por isso é interessante nós pensarmos bastante no nosso mal sentir, mal falar, mal agir, mal pensar, né? Porque nós somos 70% água. E isso altera o nosso organismo também. E o nosso Mestre Jesus, em alguns momentos, ele diferencia a água, né, material, que é importante para o bom funcionamento do corpo, da água, né, como alimento espiritual. Tanto que naquela passagem em que ele vai beber água no poço e encontra uma mulher samaritana, ela confunde, né? Ele fala, se você beber a água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede. E ela pensa que ele está falando daquela água que está ali dentro do poço, né? Ela pensa que ele está falando de uma água mesmo material, mas ele ali estava mostrando, né, de outro tipo de água, em que ele poderia saciar uma sede, que é a sede espiritual. Muito bem. É importante nós vermos que quando ele fala lá para a mulher, ele diz uma fonte, quando você beber dessa água, essa fonte vai jorrar água pela vida eterna.
Interessante, muito interessante, né? Ele diz que a pessoa vai ter água para a vida eterna, que a água espiritual, ela vai saciar eternamente, porque é um outro tipo de água, não a material, né? A água que sacia toda a sede é a que jorra do alto, ministrada, dada pelo nosso Pai Celestial. E essa água, ela vibra em suas moléculas o magnetismo do nosso Criador, do nosso Pai Celestial, quer como matéria, quer como condutor espiritual também. Mãos angelicais, incansáveis, estão sempre a serviço do amor para auxiliar, alterando as moléculas de água para trazer o melhor para nós, né? E esse momento de reclusão, nós temos visto aí, né, os animais nas praias, que antigamente eles ficavam tão afastados devido a todo o lixo que tinha no mar, né? Nós estamos vendo rios, o ar, respirando melhor, percebem? Hoje nós vamos entender a importância da água, também a água fluidificada. Você já ouviu falar nisso? Né? É uma água que nós utilizamos, nós espíritas, no Evangelho do Lar, né? Mas para as pessoas que nunca ouviram falar do que é o Evangelho do Lar ou gostariam de saber, hoje será o dia que nós vamos falar, certo? Que importante. O Evangelho no Lar pode ser feito em qualquer religião. É um momento de união familiar e união com Deus, né? Então é aquele momento que a gente sente. Se a gente não reservar esse pouquinho, esse momentozinho, a gente não encontra tempo muitas vezes no nosso dia a dia, né? Aposto que você aí recluso na sua casa, muitas vezes você passa um dia sem fazer uma oração. Então, vamos falar sobre o Evangelho no Lar? Muito bem. Uma visão rápida, tá? Mais que nunca, o momento é de transição, de modificação, tanto do nosso plano terrestre, e por conta disso, desse momento de atribulado que nós estamos vivenciando, nós necessitamos das reflexões evangélicas. Precisamos estar prontos para enfrentarmos qualquer acontecimento que possa surgir. Então, até hoje, nós, como seres humanos, não conseguimos por nós mesmos transformar o mundo num clima de compreensão, de paz, de entendimento. E isso significa, amigos, que nós estamos aprendendo hoje que não somos nada, absolutamente nada, sem Deus, né? Vocês sabiam que lá no passado, não muito remoto, hein, nós podíamos comprar preces para garantir a salvação? Emmanuel, porém, nos ensina que o trânsito para Deus é obra individual. O trânsito para Deus é obra individual. Então, amigos, quando nós estamos fazendo uma leitura edificante, né? Quando nós começamos a compreender o Evangelho, os ensinamentos, né? Isso não pode parar só aí na compreensão, no entendimento, na explanação. Nós precisamos começar a colocar isso na nossa reformulação, né? Porque o Evangelho implica mudanças, não é verdade? Precisa reformar as nossas vontades, reformar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E o Evangelho no Lar, pelo menos assim, uma vez por semana, vai renovar o contato com os ensinamentos de Jesus, certo? Tem aquele batei e abrir-se-vos-á, diz Jesus. Buscai e achareis. Pedi e se vos dará. Pois é, a prece, a oração, a reza, não importa como você fala, né? A leitura, as reflexões, nós estaremos aí batendo a porta e imediatamente os mensageiros do Cristo virão ao encontro do nosso lar a fim de nos ajudar. Amigos, a encarnação aqui na Terra é uma oportunidade, mas é uma oportunidade bendita
de espíritos afins se unirem em uma família. Sabemos que nós podemos nos unir igualmente pelo amor ou muitas vezes pelo desafeto. Somente na experiência familiar nós poderemos desatar os laços do desamor e nos unir novamente pelos laços perfumados do amor. Uma frase linda de Emmanuel, né? Transformaremos os desafetos do passado em amigos de ideal, que têm as mesmas ideias, que compartilham as mesmas coisas, né? Como um mesmo propósito. Qual é? O progresso. Então, ajudando a vencer as suas dificuldades, nós estamos aprendendo também a vencer as nossas próprias dificuldades. Percebem? Unidos nós vamos aprendendo amando o outro, perdoando o outro, compreendendo e aprendendo, somando, né, experiências entre um e outro na família, né? Muito bem. Às vezes nós somos colocados na família e sofremos algumas situações difíceis em que nós somos colocados a experienciar virtudes, né? E essas virtudes repetidas vezes, elas acabam fazendo parte da nossa personalidade, né? E aí, quem sabe, amigos, um dia nós podemos falar com Paulo em uma só voz, quando Paulo disse: não sou eu mais quem vivo, mas é Jesus que vive em mim, né? E é isso, algum dia nós podemos falar isso com Paulo, porque através dessas virtudes colocadas em repetição, tantas vezes quanto necessária no seio familiar, nós vamos aprendendo essas virtudes em nosso amor, na nossa alma, né? Muito bem, queridos, o Evangelho é renovação, mas é uma renovação íntima. Ele vai apaziguando o nosso ânimo. E uma observação, às vezes, quando você está na tua vida, né, no dia a dia, uma observação insensata, às vezes, quando você fez o Evangelho no lar, que ficou na sua mente, você acaba ouvindo sem revolta, né? Uma calúnia, você recebe ela talvez com mais calma. O erro alheio, você compreende melhor, tem mais compaixão, mais indulgência. E aí a maldade também não encontra brecha para se insinuar. Percebe quanto o Evangelho é importante? O quanto nós sentarmos, ler um pedaço da Bíblia, seja de onde você quiser, uma página de um livro, refletir. Isso faz com que nós, no dia a dia, nós consigamos ir mudando. E aí as coisas vão acontecendo e nós vamos agindo de uma maneira diferente, né? E por que não deixar, a gente pergunta aqui, essas coisas de Deus, de Jesus, de Evangelho, a gente faça só na igreja, né? Nós estamos vivendo um momento agora que nem na igreja nós podemos ir. Pois é, porque a igreja, o templo de Deus, deve ser construído dentro de nós. Não que nós não possamos ir numa igreja e nos unirmos e orarmos junto, é muito bom. Mas não podemos esquecer que o maior templo de Deus somos nós mesmos. Então é importante que nós construímos a igreja de Deus dentro de nós, né? Porque a igreja, ela não é um lugar físico. Aquele que crer em mim, diz o Mestre, rios de água fluirão do seu interior. Quando uma família une-se no mesmo ideal de bem, ondas harmoniosas desprendem-se de suas mentes. Está no livro Os Mensageiros, no capítulo 34 até o 37. André Luiz nos mostra a importância dos benefícios do Evangelho no lar. Ele conta mesmo, ele diz que, veja bem, ele não falou que só nos lares espíritas. Olha como ele disse. Uma família que une-se no mesmo ideal de bem, que faz uma oração, né, que faz uma reflexão, seja ela de qual religião for, ondas harmoniosas desprende de suas mentes. Continua ele lá. São levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes, isolando o lar da atmosfera doentia da crosta terrestre. Você sabia disso?
Somente entram nesse ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Ou seja, se outros espíritos quiserem visitar teu lar, tem alguém que vai ficar na porta. Só pode entrar com autorização. Tanto que no livro exatamente mostra nesse capítulo que André estava indo visitar a casa de uma senhora que fazia evangelho no lar e ele teve que ter autorização para entrar naquela casa. Pois é. E André pensava, comparava, né, e lembrava do seu ex-lar, quando ele morava na terra, quando ele estava vivo, que estava à mercê de espíritos de toda a ordem, pois as paredes e as portas fechadas não eram obstáculos à entrada deles. O lar, amigos, continua no livro, que cultiva a prece, transforma-se em fortaleza. Veja bem, o lar que cultiva a prece, ou seja, não importa a religião, o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza, e as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas do santuário doméstico. Eles não veem, mas quando eles chegam, eles não conseguem entrar. Por isso que o culto familiar não é somente um curso de iluminação interior em que as pessoas leem, estudam, é defesa, né, pelas claridades espirituais que acendem em torno de nós. Então, amigos, mesmo que você tenha crianças, existem vários livros do Evangelho que você pode ler com historinhas, 15 minutos. Lê uma historinha, faz uma prece, né? Então, mas tem que ser sempre feito na mesma hora. E se você estiver sozinho, pode fazer, você não está sozinho, né? Se as pessoas da sua casa não querem fazer contigo, não tem problema. Senta você num canto, faz o seu evangelho no lar quietinha, né? Todos aqueles espíritos que estão acompanhando todos do lar estarão ali junto com você. Mas tem que fazer na mesma hora, tá bom? Para que aqueles anjos guardiões de cada uma das pessoas do seu lar, o seu e as pessoas, os outros anjos, eles possam estar ali presentes. É como se você marcasse um horário. Eu vou estar naquele horário. Eles vão também, para ver o que nós vamos ler, nos intuir com bons pensamentos, né? Fazendo a higiene do lar, limpando, purificando o nosso ambiente do nosso lar. Tudo isso é importante. Então, à mesma hora, fazer uma oração, uma leitura. Veja bem, a oração, gente, não precisa ser uma prece. Nós estamos aqui no concurso literário. Poucas palavras imantadas de amor é o suficiente, né? É o suficiente. Uma leitura, um agradecimento e solicitar a fluidificação da água. E quando terminar, fazer as vibrações pelo planeta, pelas pessoas que você vê na tua mente, etc. Né? Aí a fluidificação da água é o que nós podemos te ajudar agora. Você coloca um copinho de água com o nome de cada um, né? Pensamento, e é só você, durante a prece, pedir para que possa fluidificar e essa água vai ser fluidificada, né? São colocadas, às vezes, medicações coletivas na caixa d'água do prédio, não apenas lá no teu filtro, e em particular no copo individual com que cada um necessita. Não há necessidade de médiuns curadores, o mentor do seu lar ou o nosso mentor individual, né? Ele já faz a fluidificação por acréscimo de amor, fortalecendo-nos para a lida da semana que virá, onde nós vamos escrevendo o nosso evangelho do Mestre nas nossas vidas com a postura do seu amor em nós. Então, aproveitem esse momento. Se você tem alguém passando um momento difícil na sua casa, pode pegar uma jarra, encher de água e na hora do seu evangelho, na hora das vibrações, você pede para fluidificar e pode guardar essa água e tomando um pouquinho durante toda a semana até o dia, o dia novamente, né? O dia que você escolheu do evangelho no lar, certo? Então é isso, que vocês tenham uma excelente semana e que vocês possam ter aprendido mais sobre o evangelho no lar e a fluidificação da água. Que assim seja. Abraços fraternos.